Passei 20 anos da minha vida cuidando do meu marido, achando que o amor verdadeiro era isso. Eu me dediquei de corpo e alma, abandonei meus sonhos e sacrifiquei minha própria vida por ele. Mas eu estava enganada. O que descobri depois de 2 décadas de dedicação mudou tudo. E hoje eu quero contar essa história para que você nunca cometa o mesmo erro que eu cometi. Meu nome é Laura e tenho 68 anos. Por muito tempo, me vai apenas como a esposa do João, a mulher que estava sempre ali, firme, cuidando, apoiando e segurando as pontas. Eu achava que isso era amor e por isso, quando meu marido adoeceu, prometi a mim mesma que nunca o abandonaria. Mas a vida tem formas cruéis de nos mostrar a verdade. Eu não sabia, mas estava prestes a descobrir um segredo que me faria questionar tudo. Anos de sacrifício, noites sem dormir, incontáveis dias ao lado dele. E no final, um choque que me tiraria o chão. E o pior, eu fui a última a saber. Mas antes de contar como tudo desmoronou, preciso voltar no tempo e te mostrar como minha história começou. Porque só entendendo o passado, você vai sentir o peso da minha dor e a força da minha reviravolta. Então, fique comigo até o final, porque essa história vai te surpreender. Nos primeiros anos, nosso casamento foi como um conto de fadas. João era carinhoso, atencioso e me fazia sentir especial. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Pequenos comentários, críticas disfarçadas. Você devia parar de trabalhar e cuidar mais da casa, ele dizia. Eu ignorava. Achava que era normal, mas mal sabia eu que aquele era o começo de uma vida onde eu deixaria de ser eu mesma. Então, veio a doença, João começou a se sentir cansado, reclamava de dores no corpo e depois de muitos exames veio o diagnóstico, uma condição degenerativa que exigiria cuidados constantes. Foi nesse momento que minha vida mudou completamente. Sem hesitar, abandonei tudo para cuidar dele. Afinal, era isso que uma esposa devia fazer, certo? O que eu não sabia é que, ao me dedicar totalmente a ele, eu estava me anulando. Minha rotina se resumia a remédios, consultas médicas e noites em claro. Eu cuidava dele com amor e paciência, enquanto ele, muitas vezes, sequer me dirigia um obrigado, mas eu suportava porque acreditava que o amor era feito de sacrifício. Até que um dia, algo me fez questionar tudo. Era uma tarde qualquer, igual a tantas outras. João dormia no quarto e eu aproveitava para organizar a casa. Enquanto limpava uma gaveta antiga, encontrei uma caixa de madeira bem no fundo. Nunca tinha visto aquela caixa antes. Curiosa, abri sem pensar 2 vezes. Meu coração disparou ao ver o que havia dentro. Ali, bem diante dos meus olhos, estavam cartas antigas, fotos e papéis que não faziam sentido. Mas o que me chamou a atenção foram os bilhetes, mensagens trocadas entre João e outra mulher. No início, pensei que fossem de muito tempo atrás, algo sem importância. Mas então, vi as datas. Algumas eram de anos depois do nosso casamento, até mesmo de quando eu já estava cuidando dele, sacrificando minha vida. Meu corpo inteiro gelou, minhas mãos tremiam enquanto eu lia aquelas palavras. Era impossível negar. João tinha me traído. E o pior, não foi apenas uma vez. Eram anos de mentiras escondidas, de encontros que eu nunca soube, tudo enquanto eu me dedicava a ele, acreditando que éramos um casal, unido pelo destino. Uma revolta tomou conta de mim. Sentei no chão da sala, sem forças. Como eu pude ser tão cega? Como alguém pode receber tanto amor e ainda assim trair dessa forma? Eu me olhei no espelho e vi uma mulher exausta, envelhecida pelo tempo e pelo peso de um casamento que, no fundo, sempre foi uma mentira. Foi naquele momento que algo dentro de mim quebrou. Eu não seria mais aquela mulher submissa a mascomagia. O que eu faria agora? Nos dias seguintes, eu fingia que nada tinha acontecido. Olhava para João ali, deitado, frágil, e sentia uma mistura de raiva e pena. Como ele pôde me enganar por tanto tempo? Como teve coragem de me fazer dedicar minha vida inteira a um amor que nunca foi verdadeiro? Mas eu sabia que não poderia agir sem um plano. Dessa vez, eu faria as coisas do meu jeito. Comecei a observar tudo, cada detalhe, cada atitude dele. E então, percebi algo que nunca havia notado antes.
João ainda recebia visitas de amigos antigos? Não, ele recebia visitas dela, a mulher com quem ele havia me traído por anos. Eu não conseguia acreditar, mesmo depois de tanto tempo, mesmo doente, dependendo de mim para tudo, ele ainda mantinha contato com ela. Foi num fim de tarde, enquanto eu preparava o jantar, que ouvi um sussurro vindo do quarto. João falava ao telefone, eu fiquei em silêncio atrás da porta, ouvindo cada palavra. E então ele disse algo que fez meu sangue gelar. Eu sei que a Laura cuida de mim, mas você sempre foi o amor da minha vida. Meu coração disparou. E o pôr de Oar. Anos de dedicação reduzidos a nada. Naquele instante, toda a dor virou algo diferente. Determinação. Eu não iria mais me sacrificar por alguém que nunca me amou de verdade. Mas eu também não deixaria isso passar impune. João precisava aprender o peso das suas escolhas. E eu estava pronta para reescrever a minha história. O que fiz a seguir foi algo que ele jamais esperava. O destino às vezes parece conspirar a nosso favor. Poucos dias depois de eu descobrir tudo, João teve uma piora e precisou ser internado. Enquanto ele estava no hospital, tive o tempo perfeito para agir. Peguei toda a documentação, fiz reuniões com o advogado e garanti que os bens que ele tentava esconder voltariam para o meu nome. Quando ele voltasse para casa, encontraria tudo diferente. Mas eu não parei por aí. Lembra da mulher com quem ele me traiu? Eu descobri onde ela morava e, mais do que isso, descobri que ela não sabia que ele estava doente. Isso me fez perceber algo muito interessante. João mentia para todo mundo. Para mim, ele fingia ser um marido fiel. Para ela, ele fingia ser um homem saudável e independente. Mas a verdade era que ele dependia de mim para tudo. Eu poderia ter feito um escândalo, jogado tudo no ventilador, mas preferi algo ainda mais cruel, o silêncio. No dia que João recebeu alta e voltou para casa, ele percebeu que eu estava diferente. Não havia mais carinho no olhar, nem preocupação nos gestos. Eu fazia o básico, sem nenhuma emoção. E acredite, isso o apavorou mais do que qualquer briga. Ele me observava o tempo todo, tentando entender o que estava acontecendo. Até que uma noite ele me chamou com a voz fraca. Laura, o que foi? Você está estranha. Eu olhei bem nos olhos dele e sorri. Um sorriso frio que ele nunca tinha visto antes. Nada, João. Só estou cansada. E virei as costas. Pela primeira vez, ele sentiu medo de me perder. Mas era tarde demais. Nos dias seguintes, João começou a perceber que algo estava diferente. Eu já não corria para atendê-lo como antes. Não ficava ao seu lado segurando sua mão. Eu fazia apenas o necessário. E pela primeira vez, ele começou a sentir na pele o que era ser ignorado. O homem que sempre se achou tão esperto agora dependia completamente de mim. E eu sabia disso. Até que, em uma manhã qualquer, bati na porta do quarto e disse: Precisamos conversar. Ele tentou responder, mas antes que dissesse qualquer coisa eu fui direita. Eu sei de tudo, João. Sei das traições, sei das mentiras e sei o que você tentou fazer com os bens da família. Ele ficou pálido. Tentou balbuciar algo, mas eu levantei a mão e o interrompi. Agora é a minha vez de falar. Respirei fundo e continuei. Você passou a vida inteira achando que podia me enganar, que eu era apenas uma esposa dedicada, sem ambições próprias. Mas você esqueceu uma coisa: quem sempre cuidou de tudo fui eu. Quem esteve ao seu lado quando ninguém mais queria fui eu. E agora, João? Agora eu não quero mais. Ele começou a chorar, a dizer que sentia muito, mas eu já não acreditava mais em suas palavras. Pela primeira vez eu estava vendo a verdade. João nunca foi forte. Ele só era arrogante porque sabia que eu estava ali para sustentá-lo, mas agora eu não estava mais. Peguei minha bolsa, caminhei até a porta e, antes do Sir, disse apenas uma frase: Cuide-se, João, porque eu já passei tempo demais cuidando de você. Quando saí daquela casa, senti o ar entrar nos meus pulmões de um jeito diferente. Pela primeira vez em décadas, eu me sentia livre. Eu não era mais a mulher que vivia à sombra de um homem ingrato. Eu era Laura, e Laura merecia mais. Fui morar sozinha, em um pequeno apartamento que organizei do meu jeito. No começo, senti medo, afinal, quem eu era sem o papel de cuidadora? Mas com o tempo, percebi que havia muito mais em mim do que eu imaginava. Voltei a estudar, fiz novas amizades
E o mais importante, aprendi a me amar de novo. E João, bem, ele finalmente entendeu o valor que eu tinha. Tentou me chamar, tentou me convencer a voltar, mas a resposta foi sempre a mesma. Não. O tempo dele na minha vida acabou. Ele fez a escolha dele anos atrás. Agora eu fazia a minha. Se eu aprendi algo com tudo isso, foi que o amor nunca deve ser sinônimo de sacrifício. Eu me anulei por alguém que nunca fez o mesmo por mim. Mas hoje, eu sou prova viva de que sempre podemos recomeçar. Nunca aceite menos do que você merece. Nunca se diminua por ninguém, porque no fim das contas, a única pessoa que realmente precisa te valorizar é você mesma. Se essa história te tocou, deixe seu comentário. Você já passou por algo parecido? Compartilhe sua experiência, pois sua voz pode inspirar outras pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. Até a próxima!